Agora sim, contato com Viviane Batistella. Bom dia, Vivi. Tá me ouvindo bem agora, Beto? Agora sim, tudo em ordem, Vivi. Seja bem-vinda. Eu estava falando antes da sua participação que eu iria lhe perguntar exatamente, Vivi, como a gente procura e principalmente como é que a gente acha a felicidade, Vivi? Pois é, grande objetivo do ser humano, né? O que a gente quer é ser feliz. A felicidade não está fora, Beto. A felicidade está dentro da gente. Muitas pessoas passam a vida imaginando que a felicidade vai chegar com um grande relacionamento afetivo, com a conquista de uma promoção no trabalho, ou mesmo com a casa dos sonhos, ou com aquela viagem para Paris. A verdade é que a felicidade não está no mundo, ela está dentro da gente. Se nós não fizermos essa viagem interna em busca do que nos faz feliz, ou em busca de nos fazermos feliz, a gente pode ir para Paris, mas a gente vai estar triste lá em Paris. Então a felicidade, ela não está ancorada em nada que não seja nós mesmos. A grande viagem é para o autoconhecimento. Se você ancorar a sua vida no outro, seja esse outro o seu trabalho, o seu relacionamento afetivo, o seu parceiro, ou algum sonho que esteja fora, não vai funcionar. A felicidade é uma busca interna e o encontro dela está dentro de nós. Viviane, em cima disso, eu gostaria de te passar um exemplo. Eu conheço uma pessoa que trabalha há mais ou menos 50 anos no campo, ou seja, uma pessoa bastante simples, humilde, conheceu a sua esposa, como ele diz, catando algodão na roça, tem uma vida, ele, esposa, filho, o filho também trabalha na roça, e ele me fez uma observação um tempo atrás, me dizendo o seguinte, Vivi, falei, poxa, mas essa pandemia deu uma tristeza na gente, porque, nas palavras dele, eu me reunia com os meus irmãos, com a minha mãe, com os meus filhos, tomava uma cervejinha de domingo. Para nós, era isso que era a felicidade. E hoje nem isso a gente pode fazer e eu me sinto triste. É um exemplo da simplicidade que dava sentido à vida dessa pessoa e dos seus familiares. Sentido esse que foi modificado em função da pandemia, Vivi. É engraçado. Beto, eu dou um exemplo muito clássico, que se dinheiro trouxesse felicidade, o filho do dono da Fiat, lá na Itália, não tinha pulado dentro do Rio Tigre. Ele se suicidou, muito jovem. Então, felicidade não é sobre abastamento, não é sobre dinheiro, mas sim sobre encontrar momentos. A felicidade, ela aparece em momentos. Então, ele traz para a gente um grande ensinamento. O que é felicidade para ele? É se reunir com quem ele ama, é conversar, é trocar ideias, é tomar uma cerveja, porque a gente trabalha de segunda a sexta, no caso dele, né, um trabalho braçal, um trabalho que cansa, é falar sobre a vida. A felicidade é simples, Beto, e ela é muito fácil de se encontrar. É só a gente parar de jogar para fora a nossa felicidade. Parar de imaginar que a nossa felicidade vai ser uma conquista. Ela não é uma conquista, ela é um encontro. E ninguém é feliz o tempo todo. O que existe são momentos felizes. Então nós temos que entender que esses momentos, eles são sentidos, eles são percebidos. A felicidade é uma sensação. Então ela vem de dentro para fora. Por isso que eu volto a dizer, se você estiver infeliz, você pode ir para Paris, que você vai ficar infeliz em Paris. Paris não faz ninguém feliz. O que nos faz feliz somos nós, estejamos com um grupo de amigos no interior, estejamos em Paris, estejamos em casa, e de fato, ele tem razão, a pandemia nos afastou, e eu falo sempre, o ser humano nasceu para viver em bando, é impossível ser feliz sozinho, já cantou João Gilberto. Eu leio, sem dúvida nenhuma, eu leio muitas coisas e entre elas há uma frase muito frequente, sugerindo para que a gente ria de nós mesmos. Isso é possível? Isso é possível. E isso é mais valioso do que terapia. Bom humor, leveza, rir de si mesmo é a melhor ferramenta que nós podemos ter. Porque, Beto, você sabe que a tristeza, o sofrimento é opcional mesmo.
né? Você, diante de um tombo que você levou na rua, você pode rir de si mesmo, você pode ficar com raiva, você pode ficar com vergonha, você pode estragar o seu dia, é uma opção. A dor de ter caído, você não escolhe. Mas a opção de sofrer ou de rir daquilo é sua. Eu costumo dizer que eu tinha uma piada interna num momento muito difícil na minha vida, porque você sabe que eu fiz quimioterapia, e eu fazia aquela quimio vermelha, que é muito forte, muito famosa até, né? E eu tirava uma foto e mandava para a Fabi, inclusive. Eu falava assim, olha aqui, eu amanheci tomando Campari na veia. E aquilo deixava mais leve um momento que era difícil. Então, a gente pode sim fazer piada, mesmo de momentos que são de... Não precisa levar a vida tão a sério, viu, Pedro? Então, para a gente fechar o nosso bate-papo, queria que você desse uma dica, né, para os nossos internautas também, ou telenautas, como diz o César Roberto. As pancadas da vida, Vivi, são inevitáveis. Mas nos filmes de ação, né, para quem gosta de filme de ação como eu, por exemplo, existe o momento da virada, em que o mocinho do filme leva pancada, leva soco, tiro e tal, e daqui a pouco ele renasce das cinzas. Gostaria que você deixasse uma dica para quem estivesse passando por um momento difícil, para buscar ou para encontrar esse renascimento do mocinho no final do filme, Vivi. Pois é, Beto, não existe só o gostoso na vida. A vida não é só a delícia, ela não é só Paris, digamos assim, já que a gente está usando como exemplo. Todo mundo leva pancada, todo mundo leva tombo, todo mundo passa por momentos difíceis. O que a gente não pode é estacionar. Existem pedras no caminho, mas a gente não pode se apegar na pedra, Beto. A gente tem que passar por ela. Essa é a questão. As pessoas tem muita gente que leva pancada na vida, mas estaciona ali, fica vivendo dali. Então, vamos fazer que nem no filme de... Eu não gosto muito de filme de ação, eu gosto muito de comédia. Mas mesmo na comédia, a gente percebe que tem aquele momento da dificuldade, tem aquele momento da adversidade, a gente supera e a gente se desapega. Cuidado para não ficar vivendo das pedras que você teve no meio do seu caminho, porque todo mundo tem. Então, agora, como psicóloga, eu quero que você resolva essa questão para a gente concluir. Aquela questão de quem se vitimiza também, ou seja, usa a tristeza ou uma falsa depressão para que as pessoas tenham um pouco de pena, ou condescendência, ou comiseração, que seja. Esse tipo de atitude que vai deixando a pessoa, entre aspas, mais triste, é uma proteção, Vivi? É um mecanismo de defesa, Beto. A gente tem que lembrar que nós, o povo latino, a gente traz na cultura o vitimizar-se. A gente traz a doença como indulgência, né? Fica doente, todo mundo fica com dó, todo mundo dá atenção. Então, isso traz no nosso povo uma ideia de que se fazer de vítima transforma o outro no carrasco. Porque é uma dinâmica, né? Eu sou a vítima, vou me vitimizar, então o ruim está fora de mim. O carrasco está fora de mim, todo mundo vai ter pena de mim. Beto, pena é o pior sentimento que você pode mendigar de alguém. Vitimismo não leva ninguém a lugar nenhum, porque o vitimismo, ele trava a ação. Quem é a vítima? É aquele que não age. É aquele que perdeu, que precisa de dó, que precisa de pena. Então a vida do vitimista necessariamente vai dar errado, vai ser uma vida triste e vai ser uma vida que vai estacionar. A gente fala, né? Uma vida que não sai do lugar. E não vai dar para ser feliz assim, né? Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, como diz um grande amigo meu, doutor José Joaquim Raposo, show de bola, Vivi, show de bola. É isso aí. Parabéns mais uma vez, muito obrigado pela contribuição. Lembrando artigos e as participações da Viviane Batistella no nosso site Farol de Limeira. Uma ótima sequência de semana, Vivi, e até uma próxima. Obrigada, Beto. Até a semana que vem. Obrigada, gente. Valeu, tchau, tchau. Puxa vida, dá pra gente falar horas e horas com a Viviane Batistella, uma pessoa sensacional que eu admiro bastante.